Hebreus capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 ao verso 18. Hebreus 2, 14 a 18. Assim diz a palavra de Deus: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor, tua palavra está diante de nós a lemos, ela é revelação do Senhor. Agora pedimos, ó Pai, a iluminação do teu Espírito Santo, para entendermos a tua palavra. E, ó Deus, que a tua palavra nessa noite prospere na vida da tua igreja, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. A morte é o evento mais certo da vida. Todos os organismos vivos que nasceram ou vão nascer nesse mundo vão morrer. Quer eles saibam disso ou não. Nós, os seres humanos, nós sabemos que nós temos um prazo de validade aqui na Terra. E como Deus não nos criou para morrer, a morte é sempre indesejada e temida. E nós evitamos até mesmo de falar sobre ela. Não faz parte da nossa conversa, do nosso dia a dia, apesar dessa realidade que nos afeta. E a morte, irmãos, é a maior prova da realidade do pecado. Desde que Deus decretou a alma que pecar, essa morrerá, todos morrem, ou seja, todos são pecadores. E morre o rico, morre o pobre, morre o doutor e morre o iletrado, morre o famoso, morre o anônimo, morre o novo, morre o velho, morre o que tem saúde, morre o que não tem saúde. Que a gente queira isso ou não, é a realidade que nós vivemos. E mesmo negando a realidade do pecado, né, mesmo pensando que nós somos muito bons e não merecemos a morte, mas a verdade é o seguinte: todos nós estamos condenados à morte. Estamos na fila, no corredor, a gente querendo passar a ficha dele, né? Mas na verdade, irmãos, a morte física não é o maior mal, se assim podemos dizer, que afeta a humanidade. O grande problema é o que virá depois dela. E este assunto da morte, da vida eterna, o que é que tem depois da morte, é um assunto que intriga o ser humano desde sempre.
Religiões foram criadas tentando explicar ou dar alguma esperança aos seres humanos sobre esse mistério que nenhum de nós consegue desvendar, nem sobre a origem da vida e nem sobre o que vem depois da morte. Algumas religiões negam a vida após a morte, simplesmente que as pessoas desaparecem. Outras ensinam que o espírito que desencarnou, ele vai voltar a esta terra como uma outra pessoa e vai morrer de novo. Outros pregam a existência de um lugar paradisíaco, onde os seguidores dos seus ensinos vão desfrutar aí de uma vida de luxo e de luxúria. São explicações, tentativas do ser humano de entender esse mistério, de conseguir ter alguma paz no seu coração. E o ser humano então tenta lidar com esse mistério, mas até hoje não chegou a uma solução final que traga paz ao seu coração. Esse texto da carta aos Hebreus que nós lemos, nós sabemos que Hebreus foi escrita para dissuadir os cristãos que estavam sofrendo perseguição, e alguns estavam sendo mortos, a voltarem ao judaísmo. Muitos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo para não serem mais perseguidos. Então essa carta é escrita justamente para mostrar a superioridade de Jesus sobre tudo mais que possa existir nesse universo. E por isso eu quero falar nessa noite, como o cristão ele é livre do medo da perseguição e da morte. Como o cristão é livre do medo da perseguição e da morte. Isso é de extrema importância nesses dias que nós estamos vivendo. Momento único na história do cristianismo, onde pessoas que confessam crer em Cristo continuam escravizadas ao diabo por medo da morte. É o que diz o texto aqui no versículo 15. Por mais incrível que isso possa parecer, alguém que se confessa Jesus como aquele que venceu a morte, mas vive com medo da morte. E nós estamos no meio de uma pandemia, que espalha a morte para todo lado. E essa pandemia deveria levar o ser humano, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, mais para perto de Deus, buscando o perdão de Deus, procurando viver uma vida que glorifica a Deus, vivendo pela fé no Filho de Deus, que o amou e morreu no seu lugar. O cristão deveria, nesse momento, se apegar cada vez mais às verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. E assim, estando preparado para morrer, se esta for a vontade do Deus soberano para a sua vida. Mas, infelizmente, irmãos, para a grande tristeza nossa, é o que nós temos assistido. São pessoas se afastando da igreja, se afastando dos cultos comunitários, da adoração, deixando de participar dos sacramentos, como fizemos aqui nessa noite, com medo.
de morrerem, especialmente Covid. Hoje ninguém pensa que vai morrer de outra coisa, né? Só pensa que ele pode morrer de Covid. Mas tem gente morrendo de tudo quanto é jeito. Então nós estamos assistindo o cumprimento da Escritura, da apostasia final que a Bíblia diz que viria antes do aparecimento do anticristo. A apostasia dentro da igreja, onde as doutrinas milenares que foram cridas na igreja desde o seu início estão sendo desprezadas, onde a autoridade bíblica já não é mais reconhecida e nem obedecida, e às vezes até mesmo ridicularizada por alguns que se julgam mais sábios, mais livres, mais progressistas do que outros. É a realidade que nós estamos vivendo. Mas aqueles que, como nós, conservam a sua fé na revelação bíblica, como eu disse, que tem sido crida desde o início do cristianismo, muitas vezes somos desprezados, perseguidos, ignorados, e muitas vezes tidos como ignorantes, como pessoas sem inteligência. É o preço, muitas vezes, que pagamos pela nossa fidelidade à revelação bíblica. Mas nada disso, irmãos, deve nos assustar, nos causar espanto, porque tudo isso está revelado na palavra, está profetizado na Bíblia. E nós estamos assistindo nestes dias, sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus separando o joio do trigo. E a questão é essa: de que lado você está? Porque, irmãos, não dá mais para alguém que se diz um cristão fiel tolerar como coisas secundárias ou sem importância esse desprezo pela suficiência, pela inerrância e pela autoridade da Bíblia em todos os assuntos da vida humana. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus inerrante, infalível, suficiente. Nós não temos outro lugar onde Deus se revela a não ser na palavra dele, na Bíblia Sagrada, que tem sido obedecida, estudada, lida desde o início do cristianismo e chegou até nós. Então nós não podemos desprezar mais, aceitar que alguém que se diz cristão despreze essa palavra como autoridade, e por isso causa separação. Porque ou se crê que a Bíblia é a palavra de Deus e vive segundo essa palavra, ou não. O reformador João Calvino, ele disse: essa passagem que lemos merece uma atenção especial, porque não somente confirma a realidade da natureza humana de Cristo, mas também mostra o benefício que disto nos vem. O Filho de Deus se fez homem para que pudesse participar das mesmas condições e da mesma natureza conosco. O que mais poderia ser dito para confirmar a nossa fé? Aqui resplandece o seu infinito amor para conosco. A sua infinita misericórdia se manifesta nisso, em que ele se vestiu da nossa natureza com o fim de poder morrer, pois como Deus, ele não poderia experimentar a morte. E ainda que o texto brevemente faça menção dos benefícios da morte de Jesus, há nessa brevidade
do relato uma magistral e poderosa representação, verdadeiramente assombrosa, a qual consiste em que ele nos livrou de tal forma da tirania do demônio, que estamos em segurança, e nos redimiu da morte, de tal maneira que já não temos mais pavor da morte. Palavras sábias do reformador. Cristo, em sua morte, ele destruiu o diabo, que o texto diz que tem o poder da morte. Como podemos entender isso? Em Colossenses, se você quiser conferir aí na sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2, verso 13 ao verso 15, diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e, desarmando ou despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! O diabo foi derrotado na cruz. Por que o texto então diz que o diabo tem poder da morte? Isso não significa que ele possa matar quem ele quer, a hora que ele quer e do jeito que ele quer, sem a permissão de Deus. Significa, irmãos, que na queda, quando o ser humano desobedeceu a Deus para ouvir o diabo, mesmo sabendo que isso levaria à morte, o ser humano pecador passou então a viver sob o regime da morte, ou seja, sob o poder de Satanás. É isso que significa. Não que ele possa fazer coisas sem a autorização de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Então, irmãos, aqueles que vivem dessa maneira, longe de Deus, têm pavor da morte. E por isso se tornam escravos do diabo. O diabo é uma realidade. Fazendo a vontade do diabo, porque pensam que isso poderá livrá-los da morte, ou que é muito do sofrimento. Mas esse é o chamado engano satânico. Engana as pessoas, que conduz não só à morte física, mas ainda pior, à morte espiritual. Essa mentira, por exemplo, né, quando um jovem vai experimentar drogas, e alguém diz que aquilo é um mal barato, que vai fazer isso, fazer aquilo na vida dele, vai transformar, ele vai experimentar coisas tremendas, e ele entra e depois não sai. Destrói a vida, arrebenta a vida. É isso que Satanás faz. E promete, é por isso que as pessoas querem viver como se não fosse morrer, por isso que eu disse. Não quer nem falar sobre isso. Evita, porque estão sendo enganados por Satanás. Porque acha que se não falar, não vai morrer. Se não conversar sobre isso, não vai acontecer nada. Engano satânico. Como eu já disse, não, a maior parte das pessoas não está vivendo dessa maneira, escravizados aos conceitos ou ideologias humanistas, afastados da revelação bíblica,
pelo pavor da morte. Agora, o que essas pessoas não estão pensando são nas consequências do que virá depois da morte. Da morte física sem Cristo. E a Bíblia, então, a revelação de Deus, ela vem mostrar que a morte não é o final de tudo. Porque depois da morte vem a ressurreição de todas as pessoas que já viveram no mundo. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. É isso que a Bíblia ensina. Por mais que isso possa nos desagradar, ou não seja politicamente correto, né? Todos vão ressuscitar. Jesus é as primícias. Ele venceu a morte. Ele mostrou para todo o universo físico, visível, invisível, que Ele é mais poderoso do que o pior inimigo que nós temos, que nós não conseguimos vencer, que é a morte. E ela vem e alcança todos os seres humanos. Por isso, a grande e decisiva questão do ser humano não é a morte física, aquilo que todos temem, mas é como essa pessoa vai ressuscitar, com Cristo ou sem Cristo. Esse é o problema da humanidade. Esse é o problema que o ser humano deveria prestar atenção. É isso que deveria apavorar o ser humano, e não ter medo da morte. Mas o diabo engana. Mas a pessoa tem medo da morte e não pensar na ressurreição. Não pensar que a morte foi vencida. É um inimigo derrotado. Nós não pensamos nisso, as pessoas não pensam nisso. E por isso vivem escravizadas ao diabo, aos seus preceitos. Porque, irmãos, para o incrédulo, a morte vai separá-lo eternamente de Deus. Para o cristão, a morte lhe dá acesso imediato à presença de Deus. Por que então temer tanto a morte física? Como eu disse, ela virá segundo a vontade de Deus. A questão é se nós estamos preparados para ela, quando ela chegar na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque ela foi vencida em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é libertador, mais do que qualquer coisa. Vivemos esta liberdade dos filhos de Deus. O verso 16, ele vai dizer que Deus socorre os descendentes de Abraão, aqueles que estão dentro do pacto da graça, aquele pacto que Deus fez com Abraão, prometendo que nos descendentes de Abraão todas as etnias, famílias da terra seriam abençoadas. E essa salvação foi se espalhando. E Gálatas, Paulo vai dizer que os descendentes de Abraão são aqueles que creem em Jesus Cristo. Não são simplesmente os judeus ou muçulmanos, né? Porque todos são descendentes de Abraão, fisicamente. Mas os descendentes de Abraão, biblicamente, são os que creem que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus, que morreu numa cruz
por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, Jesus vem socorrer a estes, a nós. Temos alguém que se importa conosco, cuida de nós. E essa promessa de que a bênção de Deus chegaria aos confins da terra, chegou até nós. Nós somos prova disso, que essa palavra de Deus é verdade. Abraão viveu lá no Oriente Médio, há 2.000, 3.000 anos atrás, mas a bênção dele chegou até mim, até você. Se não fosse Deus, como é que isso ia acontecer? Como é que uma promessa dessa iria durar 3.000 anos? Gente, isso é maravilhoso. Estamos aqui pensando nisso, adorando a Deus, esse mesmo Deus que falou em Abraão, que prometeu a Abraão, Ele nos alcançou com a sua graça, mudou a nossa vida, nos fez seus filhos. Não tem tempo para as promessas de Deus se cumprirem. O versos 17 e 18, ele vai de novo reafirmar a importância da encarnação de Jesus para nós. Como perfeitamente homem, nós sabemos que Jesus era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E como homem, ele experimentou todos os sentimentos e sofrimentos e alegrias da vida que nós experimentamos. Por isso o texto diz que para que ele se tornasse semelhante aos irmãos. Pensa bem, Jesus, o que é o amor de Deus? Jesus sai da sua glória, assume a natureza humana para morrer, para que a gente não tivesse mais medo da morte. Ele veio para morrer. Ele sabia que ia morrer. Ele veio com esse propósito. Por quê? Porque ele amou você. Deu a vida dele pela sua. E ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, não tem nada nesse mundo mais extraordinário do que a palavra, do que a revelação de Deus e o amor de Deus. Então, por causa dessa identificação de Jesus com a nossa natureza, o texto diz que ele se tornou o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, por causa da sua morte propiciatória, ou seja, a morte de Jesus foi uma oferta a Deus, que desvia de nós a santa ira de Deus. Por isso Jesus é o sumo pontífice, guarda essa palavra, dos que são salvos. Jesus é o sumo pontífice daqueles que são salvos. Não tem outro. Se tem outro, é usurpador. Porque por tudo que viveu e sofreu, Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. É o texto nosso que está falando isso. E é interessante a gente observar que essa palavra, que Jesus é poderoso para socorrer, essa palavra tem um sentido de correr para aquele que está sofrendo, para livrá-lo da tentação. Jesus não só atende, mas socorre, mas ele corre. Ele corre para socorrer aqueles que estão com medo da morte, ou aqueles que, por causa disso, estão abandonando o caminho cristão, a verdade bíblica. Jesus corre, como um sumo sacerdote, ele intercede por nós, para que a gente permaneça firme. Mas ele não só intercede, mas vem, como aqui acabamos de celebrar a ceia. Ele presente,
para nos socorrer. Porque comer esse pedacinho de pão, beber esse pouquinho de suco de uva, não resolve nada fisicamente. Mas espiritualmente, se nós estamos comendo e bebendo, comendo o corpo de Cristo e bebendo o seu sangue, isso é tremendo, faz uma diferença total e absoluta. É uma maneira de Jesus nos socorrer. Por isso a importância do sacramento. Nele Deus nos socorre, Deus nos alimenta. Está fraco, meu filho? Toma ceia lá, como deve ser tomada de modo digno, e você vai se fortalecer. Isso nós só perseveramos, irmãos, por causa disso. Porque Ele renova dia a dia a sua graça sobre nós. Nos alimenta com essa palavra. O que Jesus está fazendo com você aqui agora é isso, alimentando você. Alimentando a sua alma, seu espírito, para que você permaneça firme no caminho do Senhor, para que você realmente prossiga para o alvo, para manter as pessoas, aliás, essa mensagem, irmãos, é uma mensagem extraordinária que nós recebemos da palavra de Deus, por meio desse texto da carta aos Romanos, especialmente nesse tempo, em que há tantas pessoas escravizadas ao diabo, com medo de morrer de Covid. Há milhares de pessoas morrendo todos os dias. E há muito mais gente morrendo de problemas cardíacos do que de Covid. Mas a mídia não fala isso. Ela insiste que as pessoas só morrem de Covid. Por quê? Você já parou para pensar? Porque essa ênfase somente nas mortes por Covid. E a pessoa então, se eu não morrer de Covid, eu estou bem. Me livrei. E daí? E quando chegar de outra maneira? Como será? Como será? Essa é uma estratégia, irmãos, do diabo, usando meios, ou seus próprios seguidores, seus filhos, para manter as pessoas escravizadas a ele. É porque o texto diz, porque tem o poder da morte, as pessoas com pavor da morte têm se deixado escravizar. E quantos irmãos estão se deixando enganar por isso? Porque o foco do diabo, irmãos, é fazer a pessoa temer a morte física. E não, como eu falei, a morte espiritual, a ressurreição. Você já viu alguém falar de ressurreição nos meios de comunicação? Eu, pelo menos, nunca vi falar. Já ouviu falar de reencarnação, de não sei o quê, de transmigração de alma, mas de ressurreição você não vê falar, não. Porque o evento histórico, mas eles não falam. Por quê? Querem manter as pessoas com medo. Mas Jesus veio libertar. Jesus venceu a morte. Por isso Gálatas 5:1 diz, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Liga uma passagem com a outra. Tem gente que acha que Cristo nos libertou para viver de qualquer maneira, para libertinagem. Cristo nos libertou para não nos submetermos mais a jugo de escravidão de ninguém, nem do diabo, nem dos homens. Cristo nos libertou por completo.
Por isso a palavra diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O incrédulo, pelo pavor da morte, tem medo, é escravo do diabo. O cristão, ele não teme a morte, pois ele foi liberto do poder de Satanás, que já não tem mais domínio sobre ele. Ele sabe que o maligno não lhe pode tocar, conforme diz 1 João 5, 18, 19. Sabe que nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O cristão bíblico, ele sabe que na cruz e no túmulo vazio, Satanás foi completamente despojado de todo o seu poder e a morte foi vencida. Não há nada mais o que temer, irmãos. E a questão é essa: como você está vivendo no meio desta pandemia? Com medo da morte? Escravizado ao poder do diabo? Ou você está vivendo esses dias confiante nas promessas de Deus? A quem você tem ouvido? Aqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade ao texto bíblico? Ou você está ouvindo aqueles que desprezam a revelação bíblica, ensinam conceitos de homens perversos, conforme Paulo nos alerta em 1 Timóteo 4, 1 e 2? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Quem nós temos ouvido? A revelação, a palavra, ou temos ouvido qualquer coisa que chega aos nossos ouvidos? Por isso eu quero, irmãos, em nome de Jesus, e com todo amor cristão, alertar aqueles que um dia andaram na presença do Senhor, que foram ensinados nos caminhos do Senhor, que experimentou a graça de Deus como membro de uma igreja bíblica, mas hoje, influenciados por ideologias humanistas, políticas, têm se afastado da comunhão da igreja, têm causado divisão no corpo de Cristo. Coisa terrível. Mas Hebreus capítulo 6 vai advertir. Você lê depois Hebreus 6, 4 a 8, que fala daqueles que um dia experimentaram a graça, estiveram no meio da igreja, experimentaram os sacramentos, ouviram a palavra, foram abençoados com os louvores, com a comunhão, com a bênção, as orações dos irmãos, mas afastaram por outros motivos, foram por outros caminhos. A Bíblia diz que, olha, a Bíblia usa uma palavra muito dura, né? Que é até difícil. Diz que não há jeito para essas pessoas. Mas eu creio que ainda há, se houver arrependimento, se houver volta para Deus, se houver retorno para o corpo de Cristo, se confessar o pecado e deixar. Por isso, em nome de Jesus, você que me ouve pela internet, ou quem sabe se alguém está ouvindo, você já experimentou a graça de Deus, cuidado
para que o diabo não venha te enganar. E você, que tem o seu nome aqui no hall de membros da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, ouça bem aquilo que Romanos 6, 8 a 11 nos diz. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Está falando sobre Jesus. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele diz para nós: assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse é o desafio desse tempo. Viver mortos para o pecado, mas vivos para glorificar o nome do Senhor. Sem medo da morte. Não escravizados ao diabo, completamente livres pela graça do Senhor. Vamos viver assim, irmãos. Vamos viver assim. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.